Jonas Castro, se você pudesse resumir para quem está assistindo, por que existem tantas pessoas intelectualmente preparadas, que estudaram, que estão aí no mercado de trabalho, na vida, mas ainda estão na escassez, ainda não estão se sentindo completas? A sua capacidade de permanecer com dinheiro é equivalente à sua capacidade de permanecer com amor. As pessoas não se amam o suficiente para irem para a riqueza. As pessoas, elas acreditam que se a riqueza vir ou o dinheiro permanecer, elas vão perder felicidade, elas vão perder liberdade, elas vão perder compromissos. Então, os códigos que elas têm gravados, né, no inconsciente delas, faz com que elas derretem dinheiro. E muitas vezes faz com que elas tenham um limite de termostato financeiro. Eu vou fazer uma pergunta para a audiência. Faz quanto tempo que você ganha o mesmo tanto? Se faz um ano que tu ganha o mesmo tanto, por exemplo, uma bolha de 1.000 a 5.000, um ano. Uma bolha de 5.000 a 10.000, um ano que eu tô ganhando isso. De 10.000 a 20.000, um ano que eu tô ganhando isso, significa que você tá numa bolha de termostato financeiro. E você precisa romper essa bolha para ir para o próximo nível. É sobre isso que a gente vai jogar e desbloquear hoje e furar essa bolha, né? Muito bem, então nós estamos aqui com o Jonas Cas. Você que gosta desse assunto, viu que já começou de um jeito eletrizante. Deixa o teu like, coloca o teu comentário, eu vou chamar o Jonas para vir aqui interagir depois nos comentários, as pessoas vão ter dúvidas, claro, e vão perguntar, então sempre mando aí você colocar o seu comentário, você manda aqui no canal, porque você é nosso espectador. Então, coloca aqui a sua pergunta que ele vai vir dar uma olhada e aí você vai também ter a possibilidade de daqui a pouco interagir com o convidado, as redes dele e todas as propostas, certinho? Compartilhe então, pessoal, e vamos lá. Essa questão do dinheiro, muitas pessoas associam com esforço, né? Que precisa ter muito esforço, que precisa ter sofrimento, mas qual é a relação disso com questões que estão programadas no cérebro da pessoa? Por exemplo, o meu pai. O meu pai carpia para fazer dinheiro. Então, quando a dor do carpi foi tão grande que doía as costas dele, ele tomou uma decisão de fazer dinheiro de maneira diferente. Então, ele saiu da cidade, foi para uma outra cidade e foi ser dentista protético. Então, muitas vezes a gente se move pela dor ou a gente se move pelo desejo. Então, quando eu olho para mim e eu digo assim, o meu pai carpiu. Se o meu pai carpiu, eu devo viver no ar-condicionado. Porque se eu não fizer dinheiro, se eu não viver no ar-condicionado, eu estou dizendo assim, pai, tudo aquilo que tu fez, todo aquele esforço que tu teve, foi em vão. Não valeu a pena. E tem gente que pensa que é o contrário. Se o meu pai sofreu, eu também tenho que sofrer, porque assim eu demonstro amor a eles. Porque se a vida dos meus antepassados foi sofrida, a minha também será sofrida. Porque nós fomos programados, a nossa descendência é assim. E aí a gente vai como se fosse um espírito de casta indiana. Do tipo, eu nasci nessa casta, eu tenho que morrer nesta casta. Quando na realidade deveria ser o contrário. Então, quando eu entendi isso, que honra é ter uma vida melhor e mais leve que a dos meus pais, devo dizer assim, pai, o teu esforço valeu a pena. E eu acredito que a próxima geração tem que ser mais leve e mais confortável que a minha. Por quê? Analisa aqui. Tu é descendente de que, Farrell? Espanhol. Espanhol. Os espanhóis, eles chegaram no Brasil através de navios, certo? Qual que é o teu sobrenome? Molina. Molina. E os Molinas, várias outras famílias foram jogadas do lado de fora dos navios, porque não aguentaram o transporte. Os Molinas chegaram em São Paulo e começaram a colonizar o Brasil. E aí, quando tu vai olhar para essa força dos Molinas e tu vai trazer para tua vida uma vida mais sofrida do que a deles, ou querer sofrer o mesmo tanto, tu vai dizer assim, cara, a coragem de vocês saírem da guerra, pós-guerra, atravessar de navios, foi tudo em vão. Porque eu sou uma pessoa que não tem um espírito de vocês. Eu sou uma pessoa que eu não consigo gravar um stories, sou uma pessoa que eu não consigo gravar um podcast, sou uma pessoa que tenho medo de me expor, que eu tenho medo de vender, que eu tenho medo de ficar com dinheiro. Então tu pega esse sobrenome chamado Molina e risca do teu RG. E diz, eu sou um banana, coloca lá, Molina, coloca banana. Entendeu? Então, essa é a minha interpretação. E quando eu trago isso, eu falo assim, para eu carregar o Molina, qual que é o lado materno? Português, Ribeiro da Fonseca. Entendeu?
Para eu carregar um Molina e um Ribeiro da Fonseca, eu tenho que ser bom pra caramba para ser jus a esse sobrenome. Porque eles são entendeu? Eles foram raçudos. Eles colonizaram o Brasil. Então, eu não sou filho de colono. Eu não sou filho de um cara que simplesmente carpia. Eu sou um filho de um cara que ajudou a colonizar esse país maravilhoso que a gente vive. Um cara que ajudou a abrir estradas da maneira dele, no tempo dele. Então, quando eu pego toda essa força, e eu espero que isso inspire as pessoas em casa. Então, pega um papel e caneta, coloca teu nome e coloca teu sobrenome do lado. E coloca teu sobrenome paterno e coloca teu sobrenome materno. E coloca e analisa quanta força teve que ter para chegar o teu momento de viver. Para você ter a oportunidade de estar aqui em vida. Então, quando eu pego essa força, eu não tenho medo de nada. E existe, por exemplo, com esse padrão, né, que as pessoas estão acostumadas, né, tipo, vou honrar o esforço do meu pai, ou então aquela forma de dizer, eu fui criado assim, então eu vou criar os meus filhos assim, né? É algo muito comum, né? Porque nota-se que as pessoas estão passando para frente o sofrimento de forma obrigatória. Isso é muito grave, né? Mas isso também é uma forma da pessoa não estar consciente do que você está falando, né? É a limitação educacional. É uma limitação educacional. Por quê? Porque se aquilo fez e te lapidou para tu dar certo, tu pensa que é aquela, vamos colocar assim, é como se fosse passar, vou falar algo bem pesado aqui, é como se fosse passar a exploração adiante. Então, eu fui explorado pelos meus pais e isso me deixou forte. Então, eu vou explorar os meus filhos para que isso os fortaleça. Então, tu assina um atestado de limitação. Tu fala, eu não consegui, através da inteligência, eu não consegui, através de estudos, encontrar a mesma maneira de forjar os meus filhos, só que com um caminho diferente. E aí que o povo se confunde, ele pensa que tem que passar A dor. a dor adiante. Então, eu falo, cara, se o meu pai carpiu, eu não posso carpir. E a vida do próximo então, tem que ser ainda mais leve. Isso não quer dizer que eu não precise pegar pesado com ele, porque a gente vê que tem uma adolescência ali, muitas vezes, fofinha. Mas, cara, vamos fazer uma pergunta pra ti. Tu tem quantos tios e tias? Não tem um lá perdido na vida? Sempre tem, né? Sempre tem. E tu acha que aquele lá não foi forjado no mesmo chicote? Entendeu? Então, quando a galera fala assim, a nova geração tá perdida, na minha opinião, a nova geração tá melhor que todo mundo. É a primeira geração que tá escolhendo, né, o wellness, a bebida. É a primeira geração, é uma geração que já não nasce, tu tem noção, quem nasce hoje já nasce com a IA, ele nem vai saber o que é Google. Então, se tu tá falando que a vida tá sendo pior, cara, a minha geração foi maravilhosa. A próxima geração vai ser mais gostosa ainda. A gente tá no mato ainda da IA, né? Esse pessoal vai pegar o creme de la creme, né? Porque a gente tá ainda como se estivesse com o celular tijolão da IA, né? E tu imagina tu contar que há um tempo atrás a gente comprava software. A galera vai falar isso, entendeu? Como antigamente falava, digitava no teclado. Hoje não tem mais teclado no celular. Então é exatamente isso, o quão ridículo a gente vai ser. E eu acho isso sensacional. Agora, tu percebe que quanto mais a gente está indo para abundância, quanto mais a gente está indo para prosperidade, quanto mais a gente está evoluindo, mais fácil está e mais acessível está a espiritualidade às novas gerações. A espiritualidade, que nem a gente fala sempre aqui, né? As pessoas às vezes querem separar isso. Acho que isso é uma crença limitante muito forte, cara. O espiritual do dinheiro. Para mim, dinheiro é espiritual também. Para muitas pessoas é ruim você ser espiritualizado e ter dinheiro. É sujo, coloca uma série de crenças ali que se a gente for interpretar todas as culturas, não é bem assim, né? Uhum. Cara, o que acontece? Se a crença de espiritualidade entrando por uma porta e o dinheiro saindo pela outra, ou o dinheiro entrando por uma porta, espiritualidade, isso é do Brasil. Eu sempre falo, terapeuta pobre não mexe na minha cabeça, contador pobre não mexe no meu dinheiro e advogado pobre não mexe na minha empresa. E eu tô falando de pobreza de mentalidade. O que acontece? Só para você ter noção, eu era MEI em 2020, no mesmo ano, depois eu posso contar isso, no mesmo ano eu saí de 40 mil reais
guardado para uma pessoa milionária, simplesmente entendendo os códigos da riqueza, simplesmente desbloqueando o termostato financeiro. E eu vou ensinar isso aqui hoje. E aí o que aconteceu? E eu troquei minha contadora por causa de uma frase. Ela pegou e ela me ligou e ela falou assim: Jonas, toma cuidado, tu vai desenquadrar a tua MEI. Eu falei: desgraçada, tá demitida. Tu é escassa. E eu não sou teu terapeuta, então eu não quero tu na minha empresa. Tu imagina uma contadora, no lugar dela pegar e me mandar um vinho, me mandar um buquê de flor, porque eu tô desenquadrando a minha MEI, ela vai lá e coloca uma crença limitante. Toma cuidado, tu tá desenquadrando a tua MEI. A MEI, ela foi feita para duas coisas, ou para quebrar, ou para ser desenquadrada. Eu prefiro a segunda opção. Por quê? Porque é a primeira tentativa de empreender. Então, se tu tem uma MEI, tu tá muito tempo numa MEI, tu tem que se preocupar, porque tu deveria ter desenquadrado ela, ou tu tá indo para quebrar. Entendeu? Tem gente que tem amor a MEI e fica fazendo tudo escambalache para ela não desenquadrar. Cara, tua primeira meta é no primeiro ano desenquadrar a MEI. Emitir tanta nota fiscal, porque se tu emitir nota fiscal significa o quê? Que tu faturou muito. Entendeu? Agora, se tu fica vibrando no não quero pagar imposto, não quero não sei o quê, tem que cuidar para não desenquadrar, tem que cuidar. Quando vem um grande dinheiro, a tua preocupação não vai ser em como que eu vou entregar o melhor serviço. A tua preocupação vai ser quanto que eu vou pagar de imposto. Cara, se tu tá pagando imposto, quer dizer que tu tá fazendo dinheiro. Entendeu? Claro que tu tem que trabalhar para tentar pagar o menos e ter essa inteligência. Não precisa também sair mandando dinheiro à torta direito pro governo. Só que eu demiti a minha contadora por causa dessa frase. E é exatamente isso. Um terapeuta, ele tem o poder também de colocar uma crença de dinheiro gigante na cabeça das pessoas. Só que o terapeuta nos Estados Unidos, que não vai pro Havaí, não vai pro Tahiti, não vai para aqueles retiros espiritualizados uma vez ao ano, aqueles retiros lindos, maravilhosos, uma vez ao ano, ele não mexe na cabeça de rico. Entendeu? Só os índios dos Estados Unidos são como? Como que é o índio dos Estados Unidos? Os caras têm grana, pô. Os caras têm grana. Pra cassino, os cambal. Voto de pobreza é só no Brasil, cara. Voto de pobreza e espiritualidade é só no Brasil. E uma das nossas missões é desbloquear o termostato financeiro do terapeuta. É ensinar o terapeuta a lidar com o dinheiro. Por quê? Porque um terapeuta com dinheiro, ele ajuda mais pessoas ou menos? Muito mais, Muito mais. Um terapeuta, quando ele se torna famoso, que ele tem seu podcast, que ele tem sua mentoria, que ele tá no marketing digital, que ele tem uma equipe para gravar ele, a meditação dele chega em mais gente ou menos gente? Entendeu? Então, é como se fosse contra-intuitivo, é como se fosse uma parábola dos talentos. Ele enterra os talentos deles atendendo uma clínica no 1 a 1, atendendo uma portinha, simplesmente dizendo, é porque eu amo atender presencial de forma individual. Então, tu não tá no teu propósito. Tu tá na tua vaidade. Porque o teu propósito é transformar vidas, se o teu propósito é curar pessoas, se o teu propósito é levar o teu conhecimento para o maior número de pessoas, isso deveria estar na frente daquilo que tu gosta de fazer, que é atender 1 a 1 no consultório de forma individual. Tu pode fazer isso, mas isso tem que ser teu hobby. Porque o teu propósito tem que ser montar um podcast que nem tu tem, abrir lives para multidões, falar em estádios de futebol, porque aí tu tá no propósito, aí tu não tá na parábola dos talentos. Tu não tá enterrando os talentos, tu tá multiplicando os talentos. Cara, isso que você falou é muito interessante, sabe por quê? Porque outro dia eu tava tendo uma conversa sobre isso, sobre essa questão de faturamento, a pessoa receber mais e tudo mais. A pessoa, ela faz uma força para não desenquadrar, vamos dizer, só que ela tá mandando um recado que ela se limita, como você falou, né? Então ela não quer ganhar mais para não ter que pagar um valor. Só que ela tem que pensar, eu quero ganhar muito mais para eu desenquadrar e ter que pagar isso daí e tudo mais. Ponto. Isso daí é um ponto que eu estava conversando com uma pessoa. Uma outra, a pessoa fala assim, eu não quero receber uma grande quantidade de dinheiro porque aí complica. Vem mais imposto, o contador tem que ficar sabendo, o banco tem que ficar sabendo. Eu falei, mas e aí? Se você ganhar pouco, o contador também fica sabendo. Mas aí complica o quê? Aí complica a infantilidade dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela não é adulta o suficiente para mexer com dinheiro. E ela quer sempre ficar jogando o jogo de brincar de casinha. Entendeu? Por quê? Quem brinca com pouco dinheiro tá brincando de casinha, tá brincando de Lego. Porque quem tá... Imagina, essa pessoa tinha quantos anos de profissão? Muitos. Entendeu? E, cara, tu acha que com muitos anos de profissão... E daí sabe onde que tá o erro? O erro tá o seguinte, é mais fácil tu fazer mais um curso e se formar em mais alguma coisa, ou é mais fácil tu fazer um curso e aprender a lidar com o dinheiro? É sempre mais fácil estudar aquilo que a gente gosta do que estudar aquilo que a gente não gosta.
Mas adulto faz o que tem que ser feito. Adulto olha para o dinheiro e olha para o impacto desse dinheiro. Se é complicado eu ter conversas mais difíceis com o meu contador, ela não é complicada. Ela é vazia e sem significado. Ela é só diferente. O que a gente tem que entender é que o dinheiro é uma energia neutra, disponível e tímida. Ele não tem a capacidade de amaldiçoar ninguém. Ele não tem a capacidade de mudar ninguém. Ele potencializa todas as ações. Simplesmente assim. E agora, como tu lidera ele, que decide. E aí eu vou fazer uma pergunta. Qual era o benefício da escassez dessa pessoa? Pagar menos imposto. E nunca precisar estudar sobre o próximo nível. Ela é tão apegada e ela se ama tanto naquele nível que ela não tem coragem de matar aquela mulher ou aquele homem naquele estado atual e criar um novo. Porque quando tu sai de um faturamento de 10 mil por mês e tu vai para um faturamento de 100 mil por mês, tu tem que matar o velho para o novo crescer. E nós somos tão apegados nas nossas gavetas velhas, nas nossas roupas velhas, que raramente a gente tem coragem de vestir as novas peças, de ir comprar e acessar o novo nível. Isso é muito importante que as pessoas reflitam, e você falou de algo que eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Muitas pessoas estão nesse padrão que você falou que lá em 2020 você estava experimentando. Era CLT em 2019. 2019 era CLT, 2020 você virou MEI, e de lá você foi... Eu fiz 1 milhão no meu primeiro ano de MEI. Muito bom. Já vou te contar como. Isso, eu queria que você falasse, esse Jonas, né? Foi um despertar espiritual, financeiro. O que mudou aí que você hoje conseguiu chegar nessa mentalidade e nessa proporção dentro do teu trabalho? Então, tu imagina. Vamos falar sobre números. 2020, fiz 1 milhão. 21, 2. 22, 2. Tu viu que ali eu fiquei. Então, eu fiquei na bolha financeira do 1, 2. Fiquei 3 anos na bolha financeira do 1, 2. No quarto ano, fiz 12. Depois 15. Ano passado, fiz 18 milhões. 2019, CLT. Então, você que é CLT, você que é prestador de serviço, você que está muito tempo nessa bolha, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Então, o que aconteceu? Eu acredito que, a partir do momento que tu começa a cavocar dentro de ti e pedir sinais para o universo, para Deus, ou em quem você acredita, eu acredito em Deus, chega um momento que ele começa a mandar tantos sinais que ele começa a dar uma cajadada na tua cabeça, como se fosse abrir o mar vermelho. E tu não vai escutando, e tu não vai escutando, e daí o que tu faz? Tu adoece. Eu era CLT, eu subi para cabecear uma bola de futebol, torci meu pé, e eu caí de cama. Quando eu torci o pé, tornozelo, direção, caí de cama. Caí de cama, tive um burnout em casa. Nem na empresa eu estava, porque eu olhava para o computador, eu não queria mais mexer no computador, e eu amo o computador. Quando tudo isso acontece, eu ligo para o meu patrão e eu pedi demissão. Eu tinha 40 mil reais guardado. 33 anos de idade, 40 mil reais guardado e um carro velho. Tudo isso, com 33 anos, era tudo que eu tinha guardado. Mesmo trabalhando em 15 países pela indústria farmacêutica, já visitando 30 e poucos países, falando 3 línguas, 2 pós-graduações, formado em farmácia. Tudo isso por quê? A sua capacidade de permanecer com o dinheiro é equivalente à sua capacidade de permanecer com o amor. Ou seja, eu tinha muita energia de fazer dinheiro, só que o dinheiro não ficava. Então eu pedi demissão e eu olhei para o digital e falei assim, se tem alguém dando certo no digital, se eu me dedicar o que eu me dedico na indústria, no digital, eu vou dar certo. E em uma meditação, depois desse burnout, eu entendi uma coisa que é muito forte e vai tocar o coração de muita gente agora, que eu sou o terceiro filho, 2 irmãs mais velhas, e eu sou o primeiro filho homem. Quando eu nasci na meditação, deu bem assim, ó, que minha mãe disse, toma que o filho é teu, nasceu teu filho homem. Na infância eu era o Bilo do pai e todos os meus apelidos eram do pai. Ou seja, eu tive uma rejeição no meu nascimento pela minha mãe. Ela sempre foi presente, sempre me deu carinho. Só que esse gatilho de rejeição apareceu na meditação. O que acontece? Quando você entende que tua mãe dá conta e tua mãe é maior que você, e isso aqui é para todo mundo. Se você hoje olha para sua mãe, você fica economizando sua mãe ou economizando seu pai, achando que eles não têm inteligência emocional para dar conta de conversas difíceis, você está perdendo a oportunidade de ter essas conversas difíceis com eles em vida.
Então tu vai ter que depois conversar lá onde? Lá no túmulo, na meditação, em alguma coisa. Então aproveita para lavar a roupa suja em vida. Eu morava em Alphaville, São Paulo, peguei meu carro, fui lá pro Paraná, onde meus pais moram, minha mãe é Catarina, meu pai é gaúcho, só que eles moram no Paraná. Cheguei no Paraná e falei assim, mãe, eu tenho 33 anos e eu não me sinto amado por ti. E larguei-lhe essa bomba no peito da mãe. Porque quando você entende que a mãe veio primeiro, ela é mais forte, e tu na postura de filho, tu dá essa força para ela, tu literalmente volta na hierarquia familiar do lugar certo. Então, o que aconteceu naquele momento? A minha mãe disse, Jonas, eu sempre soube que tu vinha. Só que o teu pai quis antecipar essa vinda. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Porque ele queria tanto, 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 que antecipou a vinda. E quando ela falou assim, eu sempre soube que tu vinha, eu sempre te amei, eu salto de paraquedas, eu tenho 53 saltos. Então, é como se fosse ter saltado de paraquedas, dado aquele choque de adrenalina. Assim, a partir daquele momento, eu entendi que eu tinha o poder de permanecer com o dinheiro, porque eu tinha também a bênção do feminino, do meu lado materno, e de toda a descendência dos Enzweiler, que são alemãos. E a partir daquele momento, eu comecei a receber e permanecer com o dinheiro. Por quê? Porque mãe, primeiro, rompimento de cordão umbilical. Depois, rompimento do leite materno. E então, olha o empilhamento que acontece. Se eu não consigo permanecer com o amor da minha mãe, como que eu vou permanecer com o dinheiro, que é um demonstrativo de gratidão por algo que tu tá fazendo?